Bom dia, gente. Sexta-feira, 1 de março. Este é o programa Paz e Bem. Eu sou Mauro Lopes. É carnaval! É carnaval! Sexta-feira, carnaval. Começa oficialmente amanhã. Na verdade, já começou em muitos lugares do país. Já no fim de semana passado. Estamos entrando oficialmente no carnaval a partir de amanhã, mas já é carnaval pelo país adentro. A gente vai ter carnaval aqui no Paz e Bem. Vai ter carnaval aqui no Paz e Bem. Vai ser carnaval com Dom Helder Câmara. Pode se preparar para alegria. É só alegria o carnaval com Dom Helder Câmara, vocês vão ver. Bom, em primeiro lugar, essa quinta-feira, para quem acompanha a nossa programação pelo canal Paz e Bem, foi muito, muito intensa e ela vai transbordar aqui para a TV 247, para quem está assistindo pela TV 247, hoje, sexta-feira, e nos próximos dias, com uma programação muito intensa que vai ser desdobrada na TV 247. Nós tivemos ontem o monge Marcelo Barros, monge beneditino, falando sobre fé e política, foi muito, muito interessante, muito revolvedor, e tivemos uma entrevista com o José Eustáquio Diniz Alves, um dos maiores demógrafos do país, do IBGE, um estudioso da demografia, e um estudioso da demografia voltada à transição religiosa. Então, ele falou para nós muito fortemente, está em destaque no canal Paz e Bem, essa entrevista dele, sobre a transição religiosa que o Brasil está vivendo. Que transição é essa? Em apenas 3 anos, os católicos deixarão de ser maioria absoluta no Brasil. Imagina, já foram 90%, já foi 100%, já foi 99% o número de católicos formais. Mas agora, nos censos, esses números são baseados no censo de 2010, há uma autodeclaração com muito maior liberdade do que em outros momentos. De qualquer maneira, parece que ainda há uma subnotificação das pessoas de religiões afro, da Umbanda e do Candomblé, especialmente. As pessoas, às vezes, são vinculadas às religiões afro e se dizem católicas ou protestantes, até por receio. Mas, de qualquer maneira, o que está acontecendo com o país, do ponto de vista da sua dinâmica institucional, religiosa, da adesão religiosa das pessoas? A entrevista com o José Eustáquio foi realmente fantástica. Ele mostra para nós como há uma queda acelerada no número de católicos, 1% ao ano deixam de ser católicos. Há um avanço expressivo dos evangélicos, há uma diversidade que aumenta, porque há um crescimento também de outras religiões fora do âmbito do cristianismo, e há um crescimento também das pessoas que se dizem não ter religião. Ateus, agnósticos, ou simplesmente dizem ao censo não terem religião. Fantástica a entrevista com ele, assim, é para a gente entender onde nós estamos, né, que país nós estamos. Então foram muito legais, agradeço demais, tanto o monge Marcelo Barros quanto o José Eustáquio, e assistam. Realmente, quem não assistiu ainda deve assistir. Inscreva-se no canal Paz e Bem. Carnaval, gente. Vamos nos inscrever em ritmo de carnaval. Alegria, folia, pum, clica no botão. E se inscreve no canal Paz e Bem, clica no sininho para receber as notificações. E se você puder e quiser, faça também com alegria, né, uma adesão à comunidade daqueles que fazem uma assinatura solidária ao canal Paz e Bem. Aos pouquinhos, a gente vai tendo condição de criar estrutura, pensar em viagens, equipamentos para quem está com frequência aqui na gente, para que a gente tenha uma melhor imagem, um melhor som, enfim, que possa contribuir com as pessoas também que doam na gratuidade seu tempo e talento para nós, tá bom? Torne-se, então, uma assinante solidária do canal Paz e Bem. Dom Helder Câmara, Dom Helder Câmara, santinho do Brasil. Gente, só da Recife aqui no canal Paz e Bem é muito impressionante isso. Eu tenho ontem, hoje, estava pensando nisso, fiquei muito impactado com essa presença muito forte do Recife, ou de Recife, entre nós, né? Então, tem o reverendo Eduardo Henrique, né, que é responsável, inclusive, pelos programas Paz e Bem no domingo, reverendo anglicano, uma alegria só também, gente de grande alegria, né? Vai ter outra, já entrevistamos ele aqui, vai ter outras presenças, além dessa do domingo,
com a gente. O monge Marcelo Barros, também do Recife. Quem for do Recife, levanta a mão. Muita gente do Recife, muita gente do Recife. E fico pensando, né? O que isso me diz, né? Como isso ressoa em mim. Eu fui ao Recife, acho que 2 vezes, sempre a trabalho, passei rapidamente, não posso dizer que conheço o Recife, mas Recife tem uma ligação muito grande com a minha história. A família da minha avó, do lado da minha mãe, é toda de Recife. Eles migraram, quase todos eles, nos anos 50, 60, estou falando do século passado, claro, para o Rio de Janeiro, depois uma parte para São Paulo, para onde veio a minha avó, Maria, Dona Fabiola, hoje ela morreu há muitos e muitos anos, mas a ligação da família com Recife sempre se manteve. O irmão da minha avó, portanto, meu tio-avô, foi um personagem importante na história de Pernambuco, na história de Recife e na história do Brasil. Tio Alexandre, como a gente chamava na família, que é o Alexandre Barbosa Lima Sobrinho. Foi jornalista, foi uma inspiração para que eu me tornasse jornalista, presidente da Associação Brasileira de Imprensa, um grande lutador contra a ditadura e por um país soberano. Super atual a mensagem de Barbosa Lima Sobrinho hoje, né? Um país soberano, um país livre, um país altivo, né? Barbosa Lima sempre defendeu isso. Morreu aos 102 anos de idade, fazendo todo dia a sua bicicleta ergométrica. Uma figura, grande Barbosa Lima Sobrinho. Eu ficava muito impressionado na casa dele no Rio de Janeiro, em Botafogo, de vez em quando ia lá. Só livro, só livro. Tinha um monte de quarto, uma casa grande, os filhos já tinham ido embora. Você abria os armários, cada quarto, era só livro, negócio impressionante. Lia o tempo todo. Um homem de grande cultura e sensibilidade, né? Então, me marcou muito. E eu me lembro do episódio em 1973, eu tinha 13 anos de idade, ele se lançou junto, ou foi lançado pelo MDB, pelo então MDB, era o partido da oposição, o único partido da oposição na ocasião, ao lado de Ulisses Guimarães. Ele e Ulisses, ou Ulisses e ele, se lançaram conjuntamente como anticandidatos a presidente da República, porque a eleição naquela época era no colégio eleitoral, era eleição indireta controlada pelos militares. Então eles se lançaram anticandidatos. É uma foto famosa, inclusive, do Ulisses e tio Alexandre, em Salvador, enfrentando cachorros pastor alemão, da PM da Bahia, que avançavam em cima deles, eles enfrentando, uma foto bem famosa. Bora dessa eu trago a foto aqui. Eu me lembro, eu tinha 13 anos, eles foram fazer um discurso na Assembleia Legislativa de São Paulo, e o menino olhando aquilo, maravilhado com Recife. Recife, ligação muito forte com Recife. Então, Dom Helder, por que nós vamos passar o carnaval com Dom Helder? Porque Dom Helder chegou aqui. Ele já vem chegando, né? O reverendo Eduardo Henrique trouxe ele para nós já, monge Marcelo Barros também já trouxe ele para nós, e olha só o que nós recebemos. Olha que maravilha nós recebemos. Quem mandou esse presente para a comunidade Paz e Bem? A Maria de Fátima Sá, aí de Recife. De Recife. Maria de Fátima Sá, de Recife, está se tornando uma grande amiga. Se você está nos assistindo hoje, Maria de Fátima, nossa, a gente não tem como agradecer por esse grande presente. A Maria de Fátima é do Recife, é budista, ela mandou junto com esse livro, né? O livro chama-se Meus Queridos Amigos, As Crônicas de Dom Helder Câmara, e foi organizado pela, vou tentar dizer o nome dela, Teresa Rosowiquiat, acho que é assim. É uma jornalista, foi jornalista do Diário do Comércio, em Recife, escreveu esse livro sobre Dom Helder, escreveu 2 livros também muito importantes sobre Miguel Arraes. Claro, Miguel Arraes também é uma figura central na história de Pernambuco, de Recife e do Brasil. Então, a Maria de Fátima mandou junto com o livro este cartão postal. Coisa antiga, né? Cartão postal, mas ainda tem muito. Olha que maravilha. Esse cartão postal, que é um cartão postal, vamos lá, deixa eu tirar aqui para ler.
A estátua de Tara Vermelha. Tara é um aspecto feminino de Buda, também conhecida como a mãe dos vitoriosos. Sua bênção de compaixão estão relacionados à proteção dos medos da existência. Tá aqui. Lindo, né? Lindo. E ela diz assim para nós: Mauro, desde o início do canal Paz e Bem, pensei em enviar este livro de Dom Helder para ti. Assisti a entrevista do monge Marcelo Barros e foi mais um incentivo para eu apressar o envio do livro. Exatamente a entrevista do monge Marcelo Barros sobre Dom Helder. Tenho certeza de que vais que vais te deparar com histórias maravilhosas. Parabéns por tua atuação. Grande abraço, Fátima de Sá. Fátima, tá aqui. Obrigado de coração. Nossa, tá super, super, muito, muito bem chegado. E, Fátima, é o seguinte, você tem 2 sugestões para nós, não esqueci delas. Agora vamos aproveitar o carnaval e eu vou cuidar das suas sugestões aqui no Paz e Bem. Bom, vamos lá. Carnaval com Dom Helder Câmara. O que é esse livro aqui? Este livro aqui, que a Tereza organizou, olha ela aqui com Dom Helder. As Crônicas de Dom Helder. O repórter ainda bem jovem, ao lado de Dom Helder. Linda foto, né? Então, ela acompanhava Dom Helder. Vou ler. A apresentação dela é muito bonita também, muito bonita. Um olhar sobre a cidade, programa veiculado pela Rádio Olinda, emissora católica em Pernambuco, foi a forma encontrada por Dom Helder para se comunicar com a população nos tempos da ditadura militar, quando qualquer referência ao arcebispo de Olinda e Recife era proibida. Portanto, o que a gente tem aqui, meus queridos amigos, as crônicas de Dom Helder, são os programas de Dom Helder na rádio. Programas de Dom Helder. É muito legal porque é muito oralizado. Era Dom Helder falando. Por meio do programa, ele não externou todos os seus pensamentos e opiniões, temendo que esse pequeno espaço que lhe restava na mídia fosse também confiscado. Porém, de abril de 1974 a abril de 1983, 9 anos, todos os dias, exceto aos domingos, conseguiu repassar algumas convicções que fizeram dele o dom da paz. Quem conheceu aquela figura magrinha, de voz suave, talvez não imaginasse quanta força havia por trás daquela aparente fragilidade. Mas quem o ouvia pelas ondas da rádio, aos poucos compreendia quanta firmeza de princípios existia em suas crônicas. Dom Helder chegou ao fundo de questões que faziam parte do cotidiano, abrindo os olhos dos ouvintes para as injustiças sociais, as arbitrariedades dos governantes e os erros cometidos nas relações interpessoais. Em sua defesa intransigente dos pobres e oprimidos, não poupou nem mesmo a igreja. Perdão. Não perdendo a oportunidade de se referir ao papel social que cabia à instituição. Impressionante. 74, 83, a gente vê um Dom Helder respirando uma liberdade, a gente ouve aqui, vai ouvir nos próximos dias um Dom Helder respirando uma liberdade que parece inimaginável essa igreja conservadora, né, essa igreja retrógrada desses dias mesmo, né, estão aí as voltas com mais um escândalo da igreja, né, lá na Arquidiocese do Rio de Janeiro, arquidiocese ultra conservadora. Vai ver lá na conversa com o José Eustáquio o que foi o resultado dessa era de arquiconservadorismo na Arquidiocese do Rio de Janeiro, né? O estado onde mais se perde católicos no país, né? Padres e bispo empolados, cheios de roupas vestidas de dourado, e agora sabemos meter na mão na grana também, não é? Para não falar de outras coisas, o encontro do Vaticano recente sobre o tema da pedofilia e dos abusos nos fala muito sobre esse conservadorismo da igreja. Então, a gente tem lá o Papa. O Papa é um Dom Helder, né? O Papa Francisco é um Dom Helder em Roma, né? É fantástico. Que liberdade, que liberdade. A gente lê Dom Helder aqui nos anos 70 e ele é um homem avançado para o século XXI. Imagina Dom Helder hoje. Nossa Senhora.
Baseado na teologia da libertação, ele foi o primeiro arcebispo de Olinda e Recife a colocar os pés na lama das favelas e compartilhar a das angústias e dificuldades dos miseráveis. Muito longe de ser um assistencialista, lutava por soluções reais para a superação da pobreza, não só no Brasil, como no mundo. Dom Helder abriu mão da suntuosa moradia destinada aos arcebispos e foi viver numa pequena casa ao lado da Igreja das Fronteiras, onde cultivava um perfumado jardim. Lá, entre rosas e jasmins, gostava de meditar. Como nós, como nós. Às vezes até a madrugada, buscando explicações para fatos às vezes incompreensíveis da vida. Naquele minúsculo ambiente, recebia as celebridades que iam visitá-lo, os pobres que precisavam de ajuda e os desesperados que procuravam uma palavra de esperança. Mas Dom Helder não era apenas isso. Contrastava a firmeza de suas ideias com um bom humor peculiar, transmitindo alegria, amor e serenidade. A luz dos olhos dele lembrava o olhar de uma criança. Sua defesa da não violência ativa não era uma teoria, era uma prática da qual não se descuidava. Segundo afirmava, a luta pelos direitos sociais precisava ser levada adiante, pois era possível acabar com a submissão dos pobres diante dos opressores. É possível, gente, é possível que Dom Helder nos diz hoje. Contudo, as armas a serem usadas eram a união e a persistência daqueles cujas vidas foram ou estavam esmagadas pelos poderosos. Minhas considerações sobre Dom Helder Câmara não são baseadas em livros nem em relatos. Convivi com ele durante 3 anos, de 1978 a 1981, como repórter do Diário de Pernambuco, responsável pela cobertura da Arquidiocese de Olinda e Recife, com ênfase especial no trabalho nas favelas, nas questões dos direitos humanos e da Comissão Justiça e Paz. O que posso dizer sobre esta época é que representou um inestimável aprendizado pessoal e profissional. Ô, Tereza, que coisa, que privilégio, né? Que alegria, né? Ter podido acompanhar Dom Helder esse tempo todo. Este livro reúne 200 crônicas veiculadas em um olhar sobre a cidade. No total, são 2.549. Então, estamos falando de menos de 10%, mas é um recorte maravilhoso que ela fez. Nós vamos ver esses dias. Maravilhoso. A seleção foi feita de modo a contemplar a diversidade dos temas abordados pelo arcebispo. Engloba sua opção prioritária pelos pobres, aspectos políticos, avanços que considerava necessários na igreja, que hoje estão sendo colocados em prática pelo Papa Francisco. É isso aí, né? Dom Helder, da pós-modernidade. Conselhos aos ouvintes quanto às situações do dia a dia e a análise dos sentimentos que podem engrandecer ou amesquinhar os indivíduos. Que agenda amplíssima, que agenda amplíssima. No entanto, o tema mais importante, constante do último capítulo do livro, mostra seu jeito de ser, seus sonhos e sua interpretação da realidade e da natureza. Meus queridos amigos, título deste livro repete a frase com que iniciava todas as suas crônicas. É uma pequena contribuição para quem deseja conhecer um pouco mais da personalidade do Dom da Paz. Em tempos nublados como os que vivemos, e este livro é de 2016, então a Tereza lançou esse livro, está aqui, 2016, ela lançou esse livro já no contexto do golpe contra a democracia no Brasil, né, do golpe que derrubou Dilma Rousseff. Então, ela diz aqui, em tempo, ela mal sabia a Tereza, talvez, naquela época, que os tempos ficariam ainda muito mais nublados, né, como que a gente vê hoje. Em tempos nublados, como os que vivemos, as suas palavras podem ajudar a entender melhor o que se passa ao nosso redor e a repensar situações que às vezes parecem encruzilhadas ou caminhos sem saída. Como ele mesmo dizia, quanto mais escura for a noite, mais clara será a madrugada. Teresa Rosowiat, jornalista. Que maravilha, emocionante, não é?
Então, gente, vamos passar o carnaval com o Dom Helder? O carnaval com o Dom Helder, eu garanto para vocês, carnaval com o Dom Helder é só alegria. Ó, tá vendo aqui? Ó, ouve. Dom Helder falando na rádio. Dom Helder falando na rádio, falando para nós. Então, Dom Helder vai falar para nós nos próximos dias, aqui, no Paz e Bem. Eu vou ser só o ventríloco de Dom Helder. Nós vamos ouvir Dom Helder. Claro que não terei a entonação de Dom Helder, a verve, a beleza, o sotaque de Dom Helder, mas vou tentar ser um pouco o ventríloco de Dom Helder para o nosso carnaval. Maria de Fátima, obrigado demais pelo envio. Tereza, obrigado demais por ter escrito esse livro para nós. Carnaval com Dom Helder Câmara. Com Dom Helder Câmara. Prepare-se. Vai ser uma alegria, vai ser uma festa. Tá bom? Então, vamos agora meditar essa presença, meditar a presença de Dom Helder Câmara entre nós, meditar a presença desse Dom Helder Câmara redivivo, que é o Papa Francisco, né? Que não enfrenta uma ditadura, porque ele é o Papa de todo mundo, mas enfrenta tempos de ditaduras, né? Tempos de ditaduras, tempos de ódio, de raiva, de opressão dos pequenos do Senhor, né? A opressão dos trabalhadores, a opressão dos negros e negras, a opressão dos indígenas, a opressão das pessoas com deficiência, opressão. Tempo em que os ricos e poderosos acham que o mundo é deles. Como no tempo de Noé. Pois bem, vamos? Top. Então, vamos lá. Carnaval com Dom Helder. Amanhã começamos, então, no sábado, começamos a ouvir Dom Helder aqui. Legal, né? Eu não esperava. Tinha outros planos para os próximos dias, mas a vida é assim mesmo, né? A vida é o que acontece todo dia enquanto a gente passa a vida fazendo plano. E a vida vem e leva a gente para outro lugar. Então, com coração grato, a Maria de Fátima, a Tereza, que escreveu o livro, gratíssimo a Dom Helder Câmara, gratíssimo pelo dom da sua vida para nós, o dom da sua vida, do dom da paz. O dom da paz, aqui no Paz e Bem. Vamos então silenciar um minutinho. Vamos trazer a alegria do carnaval, a alegria de viver de Dom Helder, nossa alegria de viver, para o centro do nosso coração. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós vamos pensar alegria na meditação? Não vamos pensar nada. Vamos tentar lançar os pensamentos ao mar. Ficar vazios, potes vazios, vasos vazios, esvaziados de qualquer pensamento, para que a gente acorde, né? Como a gente conversou com o Faustino na quarta-feira sobre o Zen Budismo e sobre a experiência cristã da meditação também, mas sobre a experiência da meditação que atravessa a nossa história em diversos caminhos de espiritualidade, é esvaziar para escutar e abrir os olhos. Esvaziar para ser vazios e vazios, só para isso, para mais nada. Então, respiração profunda. Vamos fazer então uma meditação de respiração bem profunda, que seja o nosso mantra, né? Que toda vez que a gente inspire, nós vimos no caminho da meditação, no nosso curso de meditação, vou soltar o curso de meditação que nós tivemos com o Leloup, né? A gente inspira e como se a gente tirasse todo o mal do mundo. A gente expira e como lançasse todo o bem, né? Todo o mal transformado em bem de volta ao mundo. A gente inspira vazio, expira vazio. Então, respiração bem profunda, mais profunda que cada um de nós conseguir. Espinha ereta, posição de atenção. Coração tranquilo. Mantra para quem quiser, quem puder. Mantra, uma palavra, um nome. Buda, Jesus, paz, Helder, Câmara,
carnaval, qualquer palavra, né? Na minha tradição, a tradição da meditação cristã, como eu tenho dito bastante, a gente usa a palavra Maranata, né? Vem, Senhor, Maranata. Como ela não tem sentido para nós em português, fica ajudando o vazio também. Vamos lá? Vou fechar meus olhos. Feche os seus. Abrindo os olhos. Ontem choveu demais aqui, Bertioga, impressionante. Está até friozinho hoje. Ainda está chovendo uma chuva fina, mas está gotejando, acho que a água toda que acumulou está gotejando agora. Consigo ouvir ao fundo, não sei se vocês conseguem ouvir, né? Gota de água. Nossa turma, a passarada está toda encolhidinha, quietinha ainda. O dia está começando, olha lá, tem um azul lá no fundo, querendo aparecer. Deixa eu ver aqui. Olha lá, dá para ver? Tá começando hoje, um pouquinho mais tarde. Ah, pronto, apaguei a luz aqui. Deixa eu apagar mais uma luz. Ah, deu para ver melhor, tá vendo? Tá começando a aparecer o azul da manhã. Vou pegar a citação da Teresa aqui. Quanto mais escura for a noite, mais clara será a madrugada. Então, aqui nesse finzinho de madrugada, começo de dia, vai clareando nosso dia com Dom Helder. Então, vamos nos preparar para nosso carnaval com Dom Helder Câmara. Paz e bem, gente. Paz e bem.